Olá, esse é o Savingcast, o seu podcast da Saving Cloud. Confira a edição de hoje. Seja você muito bem-vindo aqui. Hoje nós temos um bate-papo sobre o tema Leve o seu WordPress a outro nível. Eu sou Marcos Barbosa e para falar sobre o assunto e dividir toda a experiência no uso e programação do WordPress, hoje nós recebemos dois convidados. Nós recebemos o Fábio Vieira, que é CEO e cofundador da Saving Cloud, além de ser especialista em soluções cloud. E o Jefferson Miotti, consultor de TI na Saving Cloud e especialista em WordPress. E hoje vamos abordar sobre os dois pilares do WordPress, dando foco à performance e escalabilidade, né? Como escalar o seu WordPress, soluções para evitar instabilidades, dica de aumento de performance, sobre o uso da plataforma para a criação de sites, a importância dos plugins e como operar essa ferramenta. Ainda sobre o tema de hoje, nós vamos falar também sobre infraestrutura, a parte de servidor e ferramentas do WordPress. Nós vamos trazer dicas de como melhorar a performance e a escalabilidade do seu WordPress e como solucionar também as possíveis instabilidades. E destacar também a plataforma como um criador de sites, a otimização de plugins e como operar a ferramenta com eficácia. Esses são alguns dos aspectos que a gente vai trazer e abordar aqui no nosso bate-papo de hoje, tá certo? Os nossos convidados de hoje, eles são aqui da Saving Cloud. O Fábio Vieira, ele é CEO, cofundador e especialista em soluções em cloud e vai trazer dicas valiosas relacionadas a servidor e infraestrutura. Já o Jefferson Miotti, ele é consultor de TI pela Saving Cloud e especialista em WordPress. Vai dar dicas relacionadas ao tema e à sua utilização. Queria dizer também que é um prazer recebê-los aqui nesse formato diferente hoje, né? Normalmente a gente recebe um convidado, hoje nós temos dois. Então, daqui a pouco eles vão estar aqui ao vivo com a gente. Chega de espera, então, nós vamos receber agora os nossos convidados aqui no nosso bate-papo de hoje. Já estão aqui dividindo a tela comigo. Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos ao Meetup de hoje. Como vai, Fábio, Jefferson? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Espero que a gente possa aí trazer informações importantes aí de um assunto que está cada vez mais em evidência aí. Prazer. Tá certo, então. Lembrando que nesse bate-papo, o Fábio ele vai abordar sobre a parte de infraestrutura e servidores WordPress e o Jefferson a respeito da ferramenta e do seu uso. Então, nessa primeira parte do bate-papo, eu vou conversar com o Fábio e, na sequência, a gente chama o Jefferson para nossa conversa também, certo? Então, vamos lá, vamos colocar o Fábio aqui para conversar com a gente. Fábio, você tem o tempo é seu, você pode falar, quer falar alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa sobre o tema? Bom, quero agradecer a todos, é um tema bastante importante, evidência. Todo dia tem clientes aí buscando um suporte voltado aí ao WordPress, né? Então é um assunto que a gente resolveu trazer a todos, né? E me apresentando um pouco, eu sou o Fábio, CEO da Saving Cloud, né? Temos muitos anos aí de experiência na área de servidores, escalabilidade. Então, gostaria de agradecer aí a todos. Espero que esse Meetup seja um sucesso e possa ajudar vocês que utilizam a ferramenta a levar a outro nível a performance do seu WordPress. Tá certo. Então, Fábio, a gente vai começar então com as perguntas, tá? Então, vamos com a primeira pergunta aqui do nosso bate-papo de hoje. Quais os impactos negativos de um WordPress com problemas de performance? Bom, quando nós falamos em WordPress, né, é uma ferramenta mundialmente usada, né? Então, desde sites pequenos institucionais até blogs, grandes blogs, e-commerce, é uma ferramenta mundial amplamente usada, né? Então, quando a gente fala da parte de performance, muitas pessoas não levam em consideração, né, esse item muito importante. Então, todos nós sabemos, principalmente o pessoal que trabalha com SEO, indexação de Google, posicionamento de palavras-chave no Google, sabemos que a performance é um dos elementos mais importantes, né? É lógico que é um conjunto de várias coisas que fazem com que a sua indexação melhore ou piore em relação ao Google, né? Então, quando a gente fala na parte de performance, primeiramente, indexação do Google, então uma má performance do seu ambiente, com certeza vai levar para baixo para baixo ou para cima a sua indexação do Google, né? Então, uma boa experiência do usuário na parte de performance vai elevar
a indexação e, consequentemente, aumentar o número de visitas no seu site, no seu e-commerce, no seu blog, né? Temos também a parte de experiência do usuário, né? Às vezes a gente fala, com certeza o Google está medindo isso, que é a experiência do usuário na sua página, né? Então, quando você entrega menos velocidade para o seu usuário, consequentemente a experiência dele na sua página vai ser menor, e isso com certeza também vai influenciar negativamente a experiência dele, e o Google também está olhando para isso. Consequentemente, a sua indexação possivelmente vai cair, tá? Existem aí alguns números, alguns índices, né? Tem várias empresas que já fizeram algumas medições, o Google também, consequentemente, lança alguns materiais aí, e muitas consultorias mostram que quanto maior o tempo de abertura de determinada página, mais os usuários tendem a abandonar, né? Então, imagina que o seu e-commerce ali receba menos visitas porque tem uma página ou outra que não está muito bem, com uma performance agradável, com uma imagem otimizada. Então, vocês têm que contar que quanto maior a performance, maior a experiência do usuário. Menor a performance, consequentemente, a tendência é os usuários abandonarem o seu site. Quando eles abandonam, pode ter certeza que o Google, de uma certa forma, vai estar punindo a sua indexação ali no Google. Tem também a parte da leitura dos robôs do Google e do Bing, dos buscadores aí, né? Então, quando o robô ali do Google, por exemplo, ele faz uma varredura em todas as suas páginas, e se ele estiver analisando vários conteúdos para poder indexar ele nos buscadores, e quando esse robô tem um processamento menor, né? Ou seja, quando ele bate ali nas suas páginas e não tem uma velocidade considerável para retornar esse conteúdo para o robô, isso vai afetar também a sua indexação e as páginas que são indexadas pelo robô, né? E a questão também que é interessante a gente reforçar, né, a lentidão em alguns dispositivos, né? De repente, você pode estar testando aí no seu computador em um desktop, em um computador com Windows, e pode ser que um elemento da página, por exemplo, abra de forma lenta em outro dispositivo. Então, às vezes você testa ali no seu Windows, roda tudo legal, mas de repente você testou no Macintosh, ou de repente num iPhone, ou num dispositivo mobile, e às vezes você pode ter um comportamento diferente. Às vezes um plugin que você colocou no mobile ele quebra, ou no mobile ele de repente abre de forma mais lenta. Isso também é um ponto importante, porque para aqueles dispositivos e para a responsividade do seu site é ruim, a experiência do usuário é ruim, consequentemente você vai estar perdendo posições no Google. Vamos para a próxima pergunta, então, Fábio. Na parte de infraestrutura e servidor, quais os principais itens a serem considerados para performance? Bom, o que eu recomendo para todos? Vamos fazer um checklist aqui, né? O primeiro e o mais importante é os recursos computacionais disponíveis, né? Então, se você tem aí um WordPress em hospedagem compartilhada, em VPS, em cloud, em servidor dedicado, eu acho que o mais importante ali é que sobrem recursos computacionais, né? Com mais clareza aí, CPU, memória e disco, tá? O disco, quando a gente fala, seria a performance de escrita e leitura. Então, dê preferências aí a discos SSD ou NVMe na sua hospedagem. Mas, a princípio, é você monitorar o seu ambiente, se você tiver essa possibilidade. No compartilhado é um pouco mais difícil, mas no ambiente exclusivo você consegue analisar para ver se sempre há uma sobra de recursos aí, principalmente CPU, memória e leitura escrita em disco, né? Então esse é o primeiro elemento aí do checklist. O segundo é DNS, né? DNS é o servidor de resolução de nomes, né? Então quando você coloca ali para que o seu site responda em determinado servidor ou IP, o que você está determinando é que ele resolva ali o seu www. Alguma coisa, o seu domínio.com.br ali, direcionando a um determinado IP. Isso a gente chama resolução de nomes, que é o famoso DNS, e muitas pessoas não levam em consideração, né? Tem projetos, inclusive projetos grandes ali, que às vezes as pessoas acabam deixando de lado o DNS. De repente você pode, às vezes, até ter
um servidor exclusivo para o seu WordPress e você mantém, de repente, o DNS num compartilhado, entendeu? Às vezes por facilidade. E às vezes esse compartilhado tem oscilações ou tem indisponibilidades, né? Então, o que eu sugiro é que o DNS, vocês busquem soluções pelo menos redundantes de mercado, né? Nós temos aí, por exemplo, o próprio registro BR, eles já te dão uma possibilidade de você configurar o DNS lá dentro mesmo, e eles possuem recursos de DNS redundantes. Vocês podem ir, por exemplo, para um Cloudflare, que é uma solução de DNS CDN muito conhecida no mercado, e ele oferece a parte de DNS sem custo, ou seja, a parte de DNS é completamente grátis. Então, se vocês puderem, pelo menos, utilizar o plano grátis do WordPress, já vai ser muito melhor, por exemplo, que um ambiente de DNS numa hospedagem compartilhada. Terceiro ponto, um proxy ou um balancer, tá? Se vocês puderem configurar, se vocês tiverem a possibilidade de ter um ambiente exclusivo, né? E esse ambiente exclusivo trabalhar com proxy ou balanceamento de carga na linha de frente ali, seria melhor. Por mais que você tenha um ambiente só, né? Se você tem um VPS que tenha o servidor web, o DNS, o servidor, o PHP, o banco de dados, não tem problema. Você pode colocar recursos de balancer proxy na própria ferramenta, que isso vai contribuir para um aumento na performance das requisições ali. Alguns proxies comuns aí para vocês saberem, por exemplo, o Nginx também, como servidor web, também tem a parte de proxy, tem o HAProxy, tem o Lightspeed Web ADC, temos, por exemplo, o Apache Balancer, né? E o Varnish também tem a opção de balancer. Então tem vários balancers aí de mercado, grande parte deles são muito bons e open source também, tá? Quarto item do checklist, CDN, tá? CDN é bem importante na parte de WordPress performática ali. Depois a gente vai tratar um pouquinho mais sobre esse assunto lá na frente, mas é um item importante para o checklist aí. O quinto elemento, servidor web, né? Então, no momento que você escolher um servidor web, hoje para o PHP o mais comum é o Apache, Nginx e o Lightspeed, tá? Se nós fôssemos ranquear um pouco aqui entre os três ali, eu colocaria como primeiro ali o Lightspeed, tá? Ele é um servidor muito potente, um servidor muito otimizado e performático para aplicações em PHP no geral, e aí inclui o WordPress também. Depois, embaixo dele, nós temos o Nginx e terceiro ali o Apache. É óbvio que tem alguns detalhes ali de configuração, né? Então, não significa que o Apache é melhor ou pior que os outros, mas pode ser, às vezes, que você tem alguma limitação com o seu script para conseguir subir ele no Nginx ou Lightspeed. Você pode continuar com o Apache se você tiver mais facilidade, mas o importante é ele estar otimizado, né? Agora, falando um pouco de WordPress, eu não enxergo nenhum problema técnico ou incompatibilidade técnica de você subir ele no Lightspeed, Nginx ou Apache. Os três conseguiriam atender tranquilamente os projetos em WordPress, tá? O sexto elemento é o próprio PHP, né? Eu procurar utilizar o PHP mais novo ali, né? O 7, tem o 8 que já surgiu ali, mas ainda está nas versões iniciais ali. Então, pelo menos a última versão estável da 7 é o que nós recomendamos ali, tá? E por último, o banco de dados, né? Hoje você pode optar por um MariaDB ou MySQL. Na minha visão, os dois são excelentes. Tem até algumas documentações na internet que sugerem ir um pouco para a linha do MariaDB. Eu, particularmente, não recomendo nenhum ou outro. O principal de você fazer na parte de banco de dados é você deixar ele otimizado. Isso, na minha visão, é o principal. Então, deixar ele tuneado ali, seja MariaDB ou MySQL, eles vão te dar uma entrega de performance muito similar se eles estiverem otimizados. Legal, Fábio. Nós vamos então para a próxima pergunta aqui, que é a seguinte, Fábio. Quantos acessos simultâneos meu WordPress pode suportar? Bom, essa é uma excelente pergunta, né? Principalmente, daqui a pouco vai chegar aí o Black Friday, né? E tem muitos e-commerces ali que utilizam o WooCommerce, que é o e-commerce voltado para o WordPress, né? E todos os anos, nós vemos aí pessoas que realmente se preparam para o Black Friday
de uma forma errada e quando chega no dia ali o site começa a ter instabilidade, o site cai. Então, assim, as pessoas têm que estar preparadas para essa escalabilidade. Então, eu sempre falo que a questão dos acessos simultâneos do WordPress é uma coisa que vocês deveriam prever, né? Antecipar, né? E como que vocês analisam isso, né? Primeiro, a primeira coisa que nós sugerimos é você otimizar a ferramenta, tá? Às vezes as pessoas falam, não, otimiza o servidor que ele vai ficar rápido. Não é assim, né? Se você não tiver uma ferramenta bem otimizada, né? Quando a gente fala WordPress, os plugins, que é o assunto depois que o Jefferson vai tratar, não adianta você jogar a responsa para o servidor, tá? Eu acho que o servidor, ele chega até um certo ponto, né? Depois você vai ter que escalar ele, mas se você não otimizar a sua ferramenta antes, vocês vão rasgar dinheiro, porque o que vai acontecer? Se vocês não fizerem a otimização necessária na ferramenta, vocês vão exigir cada vez mais do servidor. Então, tem duas alternativas. Ou você otimiza a ferramenta, ou você vai gastar 5, 10, 20 vezes mais com a sua hospedagem para ele poder suportar a falta de otimização que você deixou no seu site, tá? Então, quando a gente fala de acessos simultâneos, né, a primeira recomendação é você deixar o seu site completamente otimizado, tá? Então, faça essa otimização que o Jefferson vai sugerir ali alguns pontos. Na hora que ele estiver completamente otimizado, você vai para escalabilidade do lado do servidor, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Uma página hoje que tenha 1 mega de dados entre imagens, JavaScript, HTML, CSS, por exemplo, uma página que tenha 1 mega de abertura, você provavelmente vai ter, se você tiver 100 usuários acessando de forma simultânea uma página de 1 mega. De repente, com os mesmos recursos de servidor, você consegue colocar 200 usuários acessando uma página de 500 KB, ou seja, metade. Então, por isso que a gente sugere primeiro focar na otimização da ferramenta e da abertura do site, porque com essa otimização você consegue colocar mais usuários trabalhando de forma simultânea, né? Então, como você otimiza isso? Então, primeiro a parte de ferramenta, otimiza, deixa ela perfeita e depois você vai para a parte de servidor. Muitos têm dúvidas nessa parte de escalabilidade, né? De repente, o pessoal está muito acostumado ali ou com hospedagem compartilhada, que não vai te dar muitas vezes essa escalabilidade, mas mesmo um servidor exclusivo, uma VPS, por exemplo, pode também te trazer muitos problemas para você escalar. Depois na próxima pergunta tem mais detalhes sobre isso, mas basicamente você otimizar a ferramenta, depois você partir para a escalabilidade, que temos a vertical e a horizontal, que eu vou tratar logo mais, e depois disso, você fazer testes de estresse, né? Existem várias ferramentas web ali, inclusive tem algumas até grátis, que você consegue, por exemplo, fazer uma simulação de teste de estresse. O que seria isso? Uma ferramenta que vai colocar lá 100, 200, 1000 usuários acessando simultaneamente uma determinada página que você determinar, e você consegue medir se houve degradação. O que significa isso? Se o seu site e o seu ambiente estiver muito bem configurado para escalabilidade, quanto mais usuários você colocar na sua plataforma de forma simultânea, ele não pode ter a degradação. Então, a partir do momento que começar a degradar, o que seria isso? Os usuários começarem a ter um tempo de abertura maior do que o comum, é o limite que você determinar. Então, vamos supor que no seu teste de estresse vocês colocaram ali 1000 usuários simultâneos. Então, no teste de estresse, começa colocando primeiro, ele vai subindo o número de usuários simultâneos. Então, com 50, 100, 200 usuários, de repente, a medição ali mostra que você teve o mesmo tempo de abertura, por exemplo, 2 segundos. A partir de 300 usuários simultâneos, houve no teste de estresse um aumento desse tempo de abertura, 2,5, 3, 4, 5 segundos. Isso significa que o seu ponto de equilíbrio são esses 300 usuários, né? Então é importante, se vocês quiserem prever
e antecipar um possível problema é rodar uma ferramenta de estresse aí de mercado. Se vocês buscaram ali, buscar na internet ali stress test, coisa do tipo, vão ter várias ferramentas pagas e gratuitas que você pode utilizar para chegar nesse número, né? Depois tem algumas outras ferramentas do tipo APM, que eu vou abordar isso depois também, que é interessante, mas isso seria mais para monitoramento. Uma das ferramentas que é interessante que para vocês usarem de teste de estresse, que tem um limite considerável e é gratuita até esse limite, é o Loader.io, tá? Uma ferramenta bem interessante ali. Eu acredito que de forma gratuita, acho que ele roda até 10 mil usuários simultâneos. Então já dá para começar aí alguma coisa, né? Lembrando que no momento que você estiver fazendo o teste, possivelmente o seu site vai ter oscilação. Então procure fazer isso em horários que não sejam críticos para o seu negócio. Fábio, nós voltamos aqui então para as perguntas. A próxima pergunta é sobre escalabilizar. Vamos lá. Como dimensionar meu WordPress para que ele possa ser escalado? Bom, primeiro, antes, são 4 itens ali, tá? Eu vou citar para vocês, mas é muito importante vocês saberem que muitas vezes o servidor web vai bater um limite ali, o seu sistema operacional, o seu servidor web vai bater um limite que você não vai mais conseguir escalar, tá? Então, às vezes as pessoas imaginam, não, então hoje o meu WordPress consegue 500 acessos simultâneos com um servidor com 6 GB de memória. Não significa que 1.000, você colocando 12 GB de memória consegue bater 1.000, 24 GB de memória consegue 2.000. O próprio sistema operacional e o servidor web vai chegar um momento que ele não consegue dar contas de todas as requisições e vai começar a ter degradação, tá? Não existe segredo, tá? Vai chegar um momento que o software, o sistema operacional vai gerar problemas para vocês, e aí é o momento da gente pensar numa escalabilidade que eu vou citar aqui para vocês, tá? Então, lembrem-se, não adianta achar que o negócio é ilimitado ali, que não é isso, não existe, tá? Vai chegar um momento que você vai perceber que você colocando mais recursos computacionais, você não consegue colocar mais usuários simultâneos. É o momento que o seu software ou sistema operacional já não está aguentando, tá? Então aí é importante 4 pontos aqui. Primeiro, quando a gente fala de escalabilidade, né? Trabalhar com o conceito de microserviços, tá? Nós já fizemos outras lives aqui mostrando como escalar os servidores em PHP, tá? E nessa live a gente já tratou sobre esse assunto de microserviços, vocês podem dar uma olhada lá depois, tá? Mas é um conceito de praticamente você dividir ele em camadas, ou seja, deixar uma camada para o balancer. Camada, quando a gente fala, seria também um sistema operacional só para ele, então um servidor só para ele. Então você tem a camada de balancer, você tem a camada de aplicação, então seria o seu Apache, Nginx ou Lightspeed, e a camada de banco de dados, ou seja, você está separando essas camadas em servidores separados. Basicamente, esse conceito de microserviço, ou seja, cada um com a sua responsabilidade e eles se conectando-se entre si, né, em alta velocidade. Então, o servidor de balancer comunicando com o servidor web em alta velocidade e o servidor web conectando em alta velocidade com o servidor de banco de dados. Então, esse é o conceito de microserviço, mas se vocês gostaram na internet ali, tem bastante gente falando a respeito, tá? O segundo ponto, escalabilidade vertical e horizontal. Dando 2 exemplos bem rápidos aqui, a escalabilidade vertical é aquela que faz com que você assine os recursos dentro de um mesmo servidor. Então, se a gente falar um exemplo mais rápido aqui de uma VPS, basicamente, se você colocar ali numa VPS 2 GB de memória, você pode colocar para aquele sistema operacional 4, 6, 8 GB, mais vCPUs, mais discos. Então, essa é uma escalabilidade vertical, é aquela que escala os recursos dentro de um mesmo sistema operacional. E a escalabilidade vertical, ela basicamente é clonar ou replicar essa camada em vários outros servidores. Então, imagina que você tem um servidor web ali e você percebeu que ele está batendo 500 usuários simultâneos e não consegue mais subir. Você já tentou otimizar no servidor, já tentou otimizar a ferramenta e não deu certo. O que você faz? Você escala na horizontal e você vai duplicar ele em um segundo servidor e fazer com que o balancer faça o balanceamento de carga entre eles. E isso gera mais escalabilidade para vocês e com isso vocês conseguem colocar mais usuários simultâneos. O terceiro ponto,
é fazer testes de estresse justamente, tá? E o quarto ponto é utilizar ferramentas de monitoramento, que eu vou citar na próxima pergunta. Então, seriam 4 pontos aqui a considerar, né? O conceito de microserviços, escalabilidade vertical e horizontal, testes de estresse, ferramentas de monitoramento. Certo, Fábio. Para quem está chegando aqui agora e caiu de paraquedas, nós estamos falando sobre o WordPress, como levar a outro nível o seu WordPress, certo? Então, nós vamos para mais uma pergunta aqui no nosso bate-papo de hoje com o Fábio. A quinta pergunta de hoje, que é a seguinte: como monitorar o meu ambiente? Ok, quando a gente fala em monitoramento, tá? Não é aquele monitoramento para ver se ele caiu ou não caiu, isso também tem que ter, tá? Mas isso é bem básico, tá? Mas existem ferramentas que conseguem identificar comportamentos de usuários e comportamentos de lentidão na sua aplicação, tá? Então, essas ferramentas vão te trazer muito mais elementos, tá? Que podem contribuir para o seu monitoramento. Então, quando a gente fala monitoramento, é aplicação, porque muitas vezes, para você que é o desenvolvedor, está rápido, né? Então, você testa ali, está tudo rápido, mas nem sempre essa velocidade é traduzida por todos os seus usuários. Então, essas ferramentas de monitoramento de aplicação, ele te dá esses elementos, ou seja, como que está sendo a entrega, a experiência dos seus usuários, né? Que é o mais importante. Então, eu vou citar algumas ferramentas aqui como sugestões, né? Mas existem vários. O nome disso é APM, tá? Esse monitoramento de aplicação. Alguns exemplos: Nginx Amplify, que é voltado somente para o Nginx como servidor web. App Dynamics é muito bom, esse aqui é bem profissional mesmo, mas o custo é lá em cima também. New Relic também é uma excelente ferramenta, mas é custo um pouquinho mais alto ali. Depois, esse App Dynamics e New Relic são ferramentas bem superiores ali, tem um custo mais acima. Então, se você tiver um site com bastante importância, muitos acessos, de repente vale a pena utilizar uma ferramenta mais profissional. Temos o Datadog também, que aí é uma ferramenta paga também, voltado para pequenos usuários, então o custo ele é menor e te entrega também algumas informações bem importantes. Temos também o software livre que chama Pinpoint, tá? Eu nunca utilizei, para falar a verdade, eu utilizei essas outras ferramentas, New Relic, App Dynamics, Nginx Amplify, mas o Pinpoint eu já li sobre ele, nunca implementamos aqui, mas ele é um software livre também, de repente vale a pena e é interessante vocês verem a respeito. Eu vou deixar para vocês um link aqui, Marcos, você transmite para eles aqui, falando um pouco sobre esse assunto de ferramentas de monitoramento. Tá certo, Fábio. Vamos à próxima pergunta, então, aqui do nosso bate-papo, que é: CDN é uma boa? Traz benefícios? Com absoluta certeza. CDN é muito importante. Para quem não sabe o que é CDN, assim, a grosso modo, ele são plataformas que estão presentes no mundo todo, né? Onde ele replica os seus arquivos, principalmente arquivos estáticos como imagens, CSS, JS, eles replicam isso no mundo todo, né? Então, se você tiver, por exemplo, um servidor no Brasil e um usuário acessando de fora, lá nos Estados Unidos, por exemplo, se você tiver uma CDN, ele vai replicar para vários servidores no Brasil e no mundo. Então, quando o usuário fizer uma abertura, por exemplo, do seu site, alguns elementos estáticos, eles vão receber diretamente da CDN, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, isso faz com que a experiência do usuário e o tempo de abertura na sua página fique maior. Temos várias opções no mercado ali. Tem uma opção que é grátis, tá? Então, pelo menos para quem não tem nada, uma boa seria começar com o Cloudflare. O Cloudflare, ele é uma opção, no plano grátis dele, ele já tem vários recursos de CDN, recursos de performance que são interessantes. Então, se for para começar, vai para o Cloudflare. É uma ferramenta bem interessante, muito simples. Eles têm também os planos pagos, né? Mas no plano grátis também, além do DNS que eu citei lá em cima, tem o CDN também, que você pode utilizar. E existem outras CDNs no mercado que são mais corporativas, que você pode pagar e utilizar, né? Por exemplo, a própria Saving Cloud tem parceria com um deles que é muito bom, que é a Verizon. É uma empresa mundial ali, que tem uma CDN muito corporativa no mercado, tá? Então, de repente, se você é cliente da Saving Cloud, só apertando o botão você consegue subir uma CDN para o seu ambiente, tá? Eu vou deixar 2 links aqui de como implementar a CDN na Saving Cloud, tá?
mas vocês têm várias opções aí no mercado. A minha sugestão é que sim, utilize CDN para o seu WordPress. É óbvio que existem alguns detalhes a considerar, principalmente a parte de ferramentas, tá? É importante tomar só um certo cuidado e fazer os testes necessários para certificar que a CDN está em pleno funcionamento e que não gere nenhum problema para a sua aplicação, tá? Tomar bastante cuidado com o cache também, porque toda vez que você faz uma atualização, principalmente de algum conteúdo estático ali, uma imagem, algo do tipo, é sempre importante a CDN conseguir replicar isso, ou senão a imagem vai ficar cacheada ali e não vai atualizar para o usuário final. Levando em consideração esses detalhes, com certeza precisa usar. Tá certo, Fábio. E agora chegou o momento de chamar para essa conversa, então, o Jefferson, né, que vai falar a respeito do WordPress enquanto ferramenta. Então, vou convidar ele aqui para nossa conversa. Olá, Jefferson, chegou a sua vez do bate-papo. Olá, bom, Marcos. Olá. Então, Fábio, eu vou passar as perguntas aqui para ele, já você volta, tá certo? Fique à vontade. Jefferson, vamos lá então as perguntas de hoje. Você quer falar alguma coisa, introduzir de alguma forma com o pessoal? Tem alguma coisa para falar? Não, acho que direto para as perguntas, acho que é mais... Vamos, então tá certo, vamos lá. A primeira pergunta então seria, como ferramenta, quais os principais itens a serem considerados na busca por performance? Como o Fábio já passou, né? São 3 pilares, então, infraestrutura, né? Então, que ele já falou, recursos, etc. Na parte de plugins, você já entra na parte de estrutura do site, eliminando plugins que não utiliza, atualizando sempre, dentre outras dicas que sempre perguntam, né? Plugin de cache e tudo mais. Tá certo. Então vamos para a próxima pergunta, Jefferson. Quais plugins são recomendados para melhorar a performance da ferramenta? O WordPress hoje ele tem uma vasta quantidade de plugins para qualquer ação dentro do site, né? Dentro eles, os mais recomendados sempre são aqueles de plugin de cache, para você fazer uma cache de arquivo estático, eliminando consultas desnecessárias dentro do banco de dados. Plugin também de limpeza de tabelas inativas, tabelas que com o tempo vão acumulando lixo ali, né? E também plugins que auxiliam no carregamento do site, né? No caso, lazy load, né? Alguns plugins que normalmente eu particularmente gosto e utilizo, W3 Total Cache, é um excelente plugin para cache, ou WP Super Cache, ambos fazem um excelente trabalho. O próprio plugin do Cloudflare, ele tem uma integração já nativa com o Cloudflare, que o Fábio já comentou antes, então ele já faz a limpeza da cache quando atualizado o site, tanto no arquivo físico, ali, o estático, quanto no CDN. E o BJ Lazy Load, que é para carregamento do site. E ali auxilia também a ter uma velocidade muito maior. Certo, Jefferson. A próxima pergunta sobre o tema na parte de segurança, o que pode ser feito em relação à ferramenta? O básico que sempre a gente fala, né, é atualizar o site. Sempre tem que ser atualizado. Evitando backdoors, tentativa de login força bruta, né? Cross-site também, então sempre atualize, tá? Tanto plugin. Umas dicas também muito legal ativando two steps, então uma chave para você sempre logar. Desativando o erro de log é importantíssimo. Rastreando ele contra malware, utilizando alguns plugins como WordFence, Security e outros mais. Tá? E o principal, eu acho que 90% dos problemas de sites sempre acontece com isso, temas piratas, né? Plugin pirata. A gente sabe que normalmente o custo é um pouco alto, mas evita, porque sempre tem um malware ali escondido, sempre tem algo que vai prejudicar o teu site e vai te trazer dor de cabeça no futuro. Certo, então, Jefferson, vamos então para mais uma pergunta aqui. Lembrando que hoje nós estamos falando sobre o WordPress aqui. Já conversamos hoje com o Fábio Vieira, que é CEO da Saving Cloud, e acrescentou sobre a infraestrutura e servidores em WordPress. E agora nós estamos falando com o Jefferson, que é o nosso consultor de TI na Saving Cloud e especialista em WordPress. Nós vamos então para mais uma pergunta, Jefferson, que é a seguinte: quais ferramentas de testes sugeridas para medir a performance? No Fábio, no começo ele passou algumas, né? Lorday.io, você testa a performance de servidor, né? Na ferramenta, né? Algumas, a principal é a do Google, que é a PageSpeed Insights.
Até dentro do Analytics ele te mostra algumas informações, tá? É bem interessante estar dando uma olhada. Uma ferramenta do Pinduoduo Tools é excelente também para você ter uma metrificação do quanto que está demorando para carregar, o que está demorando, como que você precisa, e o GTmetrix, tá? E um ponto bem especial é você pegar o Waterfall e fazer o teste de servidores do Brasil, porque ali você consegue ter a real comparativo de quanto está demorando para carregar e o que está demorando para causar uma lentidão e a demora para o site. Certo, então, Jefferson. Eu chamo de volta aqui para o nosso bate-papo o Fábio, né? E esse momento, então, fica aberto a vocês. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa sobre o tema, fiquem à vontade. Jefferson, Fábio. Bom, eu queria falar um pouco da solução da Saving Cloud, se vocês permitem aqui mais 2 minutinhos, né? Claro. A Saving Cloud é uma empresa que tem uma tecnologia de cloud escalável, uma tecnologia mundial, tá? Chamada Gelastic. Nós somos o maior representante da Gelastic na América Latina. A Gelastic é uma ferramenta de cloud escalável, presente em mais de 100 países, tá? Ela nos traz toda a tecnologia e nós somos o maior representante deles e abastecemos no mercado brasileiro e da América Latina soluções muito interessantes de cloud escalável. Dentro dessas soluções, nós temos as plataformas de WordPress, né? Hoje, para vocês terem ideia, nós temos aproximadamente 1.700 clientes ativos na nossa infraestrutura, com mais de 5.700 ambientes de missão críticas hospedados nas nossas infraestruturas, presentes em data center em Campinas e em Fortaleza. Tá? Nós estamos acostumados a trabalhar com missão crítica, com escalabilidade, somos especialistas nisso. E dentro da parte de WordPress, nós temos 3 soluções muito interessantes de WordPress que vocês sobem elas ali só apertando o botão. Nós temos o WordPress Standalone, que é um WordPress puro, que fica tudo dentro de uma camada de servidor. Nós temos o Cluster WordPress, que permite você já entrar com escalabilidade de várias camadas ali. E mais recentemente, nós colocamos o cluster multi-região, tá? Para quem busca, por exemplo, alta disponibilidade também, né? Às vezes você entenda que escalabilidade e alta disponibilidade são assuntos diferentes. Você pode ter escalabilidade, mas não ter a alta disponibilidade. Então, a alta disponibilidade permite que você não fique fora do ar caso falhe alguns hardwares ou alguns servidores específicos onde todos nós estamos sujeitos. Então, nós temos 3 tipos de solução e este ano nós fizemos uma validação com uma empresa internacional que chama Review Signal. Essa empresa internacional faz um benchmark, faz um teste com diversos fornecedores mundiais, tá? E esse ano a Saving Cloud participou, foi a primeira empresa brasileira no mercado brasileiro de hospedagem que participou desse benchmark da Review Signal, tá? Nós fomos os primeiros brasileiros e com certeza nós temos uma solução que pode atender ali desde clientes pequenos até clientes muito grandes e mais exigentes para quem busca ali o WordPress escalável. Conte com a gente. Legal, Fábio. Muito obrigado pela sua explanação para os nossos serviços. Lembrando, então, que o conteúdo da nossa live ele fica salvo aqui no YouTube. Então, se você quiser conferir depois, você pode voltar aqui e conferir o nosso bate-papo. Eu peço desculpa se em algum momento aqui falhei ou teve algum problema técnico. E agradeço principalmente os nossos participantes aqui que estiveram com a gente na nossa live, tanto o Jefferson quanto o Fábio. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, se despedirem, fiquem à vontade, gente. Nada, eu só quero agradecer a oportunidade que tenha sido um conteúdo interessante para todo mundo. Também a gente o suporte nosso aqui está à disposição, caso tenha alguma dúvida, e é isso aí. Tá certo, Fábio. Eu também quero agradecer, um conteúdo com certeza muito relevante aí. Espero que vocês possam aí testar a nossa plataforma. Quem não é cliente ainda, ir até nós. Quem já é cliente também, com certeza tem alguma coisa em WordPress ali. Como eu falei, o mais importante aqui é o suporte no processo de configuração e migração também. Aproveitem. Muito obrigado, boa tarde a todos.
certo, gente? A gente agradece vocês pela disponibilidade, né? Por trazerem o conhecimento de vocês, dividir com todo mundo que acompanhou aqui o nosso bate-papo. Bom, a gente vai chegando ao fim, então, de mais uma live. Você que acompanhou aqui, o meu muito obrigado. Lembrando que recortes do nosso vídeo de hoje, do nosso bate-papo, vão para as nossas redes sociais, todas elas, @SavingCloud, certo? Um grande abraço, uma boa semana e até o próximo bate-papo. E aí, gostou da edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite e conheça as nossas redes sociais, todas elas @SavingCloud. E para mais conteúdos, acesse o nosso site savingcloud.com. Até a próxima!